Olá, queridos irmãos, bem-vindos à nossa sala do Evangelho no Lar, na sua campanha mundial. Iniciamos este momento de reflexão, agradecendo a presença de todos para este estudo, para este diálogo e aprimoramento espiritual, que a gente possa construir um espaço de serenidade, aprendizado, fraternidade. Agradecer também aos estudiosos, pensadores e autores espíritas e filósofos que inspiram nossas reflexões. Allan Kardec, Leon Denis, André Luiz, Joana de Ângeles, cujo legado ilumina nossa compreensão de vida, para ajudar a gente às situações do dia a dia. Agradecer a nossa convidada, Cristiane Lenze Beira. Este encontro de hoje, o tema reparação, fé e vida. No contexto do Espiritismo, é um assunto que nos convida a compreender a existência humana como um caminho de aprendizado constante. A proposta deste tema, a gente refletindo, estudando, revela que a reparação, seguindo a doutrina espírita, não é um castigo, é uma oportunidade de educação, reeducação da alma, para que a gente possa desenvolver virtudes. E cada experiência pode ser agradável ou desafiadora. Então, oferece meios de recompormos equívocos e avançarmos espiritualmente dentro de uma lei de causa e efeito. E a fé, compreendida como fé raciocinada, atua como uma força moral que sustenta essa jornada, não é? Não é a crença cega, mas uma confiança lúcida nas leis divinas, nos impulsionando a responsabilidade e a nossa transformação interior. E falar de vida, nessa visão integrada, se apresenta como um processo contínuo de evolução. Dialoga com contribuições da filosofia, da ciência, da neurociência contemporânea. Então, a ética da virtude, a plasticidade cerebral, né? A gente tem falado sobre isso também, e os estudos sobre consciência mostram que o ser humano é capaz de renovar-se em sintonia com a proposta de autoaperfeiçoamento. Até mesmo analogias inspiradas na física quântica reforçam a ideia de interconexão e profundidade dessa realidade. Então, este tema nos convida a perceber que reparar, crer e viver são movimentos complementares, né? Se entrelaçam na busca pela plenitude, o amor e responsabilidade moral, conduzindo cada um de nós a um estado mais elevado de consciência e harmonia. Então, são nessas reflexões, trazendo para vocês hoje, que a convidada Cris irá desenvolver esse diálogo fraterno. Bem-vinda, muito obrigada. É uma alegria nós estarmos aqui unidos. É uma alegria nós estarmos unidos aqui com as filhas da Joana, e eu também vou me incluindo aí com o filho da Joana, as duas Joana, a Joana de Ângeles e a Joana, que é a minha mãe, que já voltou para o plano espiritual, né, com seus 99 anos, há 2 anos atrás. E preparando a Josi falou, você vai ler alguma coisa? E nós estamos Evangelho no Lar, campanha mundial Pinhal, e estamos fazendo esse programa já no 5º ano, com a participação da Cris, que é a nossa irmã de espiritual, e aí nós estamos no 8º livro, Vida, Desafios e Soluções, que eu dou a sugestão para que os colegas leiam e compreendam a mansão do caminho, aqueles que possuem recursos, condições, para ajudar a manutenção da mansão do caminho. E nesse 8º livro que nós estamos fazendo gravações, quase que diárias, está no nosso canal,
Frustrações e dependências. Olha que interessante, vem de acordo com o tema de hoje. Então, antes da prece, eu vou ler um trechinho. O indivíduo está sempre no momento presente, que é seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. Nada existe que possa ser recuperado na área moral comprometida, no entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Assim, é negativo manter saudades do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que foi objeto. E nesse trecho, Frustrações e Dependências, a benfeitora fala bastante sobre o tema de hoje, sabe? E aqui ela conclui nesse subitem: o pensamento é fonte geradora de aspirações. Anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar, todavia, quando isso não ocorra, é demonstração de maturidade e de equilíbrio que todos devem manter. Nós diríamos particularmente que essa busca do equilíbrio e da maturidade espiritual é uma constante em nossas vidas, para que nós possamos sempre agir, não reagir, que possamos sempre clamar pela bondade divina e não reclamar. Como não agradecer mediante tantos ensinamentos, tantas instruções que a benfeitora nos traz, a benfeitora Joana e tantos outros, como a Josi falou na introdução. Como não agradecer? Então, Pai amado, querido Mestre Jesus, com que alegria nós nos defrontamos aqui com a nossa irmã Cris, com todos aqueles que assistirão o nosso programa, que essa luz imensa que se revela a todos nós possa fazer parte do nosso eu, da nossa maturidade que buscamos a todos os instantes, para vencermos os desafios da vida, a proposta do livro, e procurarmos essas soluções em nós mesmos. Não dependermos dos outros, não dependermos da carência que muitas vezes temos da outra pessoa, mas dependermos somente dessa luz divina, porque ela brilha a todo instante, nunca se apaga. O que temos que fazer é a conexão com o alto e nos unir uns com os outros. É na fraternidade que nos tornamos mais fortes. Espíritos, almas em evolução constante, na fraternidade, na união, a gente se fortalece. Se fortalece para vencermos a cada dia e não lamentarmos o passado que não podemos recuperar. A recuperação se faz no dia presente. Querido Mestre, doce Jesus, guia nossos passos na tua luz, eterno amigo. Da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que a luz dos benfeitores maiores, que recobrem o lar da nossa irmã e o nosso lar nesse instante, possa se fazer constante e fortalecidos em teus ensinamentos da sociedade cristã, Mestre Jesus. Nós pedimos permissão para iniciarmos
a nossa conversa de hoje, dando graças pela vida, pela natureza, dando graças por esse existir e pela fraternidade que nos une. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Cris, é uma alegria mesmo compartilhar com você esse momento do Evangelho, que está na sua continuidade há alguns anos, pela rádio, esse mês em especial, é o seu aniversário, né, novembro, e também por conhecer tantas pessoas que vêm nessa salinha, pequena, mas grandiosa, com certeza. Não por nós, mas pelo o acesso, não é, que existe quando há fraternidade. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Josi, Luiz. É mesmo, essa salinha aqui já é sagrada. E é justamente esse devotamento de vocês que permite esse ambiente para poder receber os amigos. E parece que foi ontem, ao mesmo tempo, já temos aí alguns degraus, né, que a gente já subiu, já temos aí alguns campos que foram arados. Fico imaginando a quantidade de oportunidades, de experiências que vocês já promoveram, que estão arquivados graças à tecnologia nas redes e que as pessoas podem acessar. Quantas sementes, quantas palavras, quantos acolhimentos, quantos convites, né? Que energia boa que foi disseminada e contagia o campo vibratório da Terra. Então, é uma missão pequena, mas grandiosa, como a sua salinha. Continuem, perseverem. Esse texto que vocês escolheram para a gente conversar e que fala de tantas coisas, a gente vai precisar até fazer algumas pinceladas, né? Mas eu acho que nos possibilita um balanço até, porque a gente vai chegando aí meio que no final do ano e começa a dar uma sensação de fechamento, de conclusão, de término, ao mesmo tempo o novo está aí, vai começar tudo de novo, se Deus quiser. E esse convite é um convite para olhar, porque quando você fala reparação, fé e vida, é como se você estivesse fazendo vamos dar uma passada em tudo, vamos olhar o que precisa, né, consertar, e pela fé vamos tocar o barco, vamos planejar a vida, vamos ter esperança, vamos viver. A Joana começa nesse texto que vocês citaram desse livro, ela começa trazendo um personagem mitológico, porque ele tenta justamente não fazer isso. Ele tenta burlar as leis. Ele tenta não se render à reparação. Ele não quer pagar o preço de colher o reflexo daquilo que ele plantou. Ele não quer se submeter às leis divinas. E ele fica sendo conhecido como o personagem que representa a astúcia. Então, Joana traz o mito de Sísifo. Sísifo tenta ir fora das leis divinas. Ele tenta enganar Deus na mitologia, né? Zeus. Ele tenta enganar, ele acha que ele daria conta. É como se ele quisesse viver a vida de acordo com as suas próprias regras, as suas próprias leis. Ele quer viver do jeito dele. Ele acha que tem um plano melhor para a vida do que aquela que Deus planejou para ele. Ele acha que ele pode mudar o percurso da carruagem enquanto ela está no caminho. E aí a gente vai ter um exemplo de humildade que ele vai precisar se submeter. Ele vai acabar se humilhando no sentido de aceitar, né? Ele não vai ter escolha. Então é engraçado como que a gente até hoje ainda carrega a astúcia. A nossa lógica, o nosso bom senso, a nossa razão, ela nos diz que não dá para burlar leis. Da mesma forma que não adianta eu querer arranjar um jeito de que a lei da gravidade não me prenda tanto à Terra, não vai ter como, a não ser que eu saia da Terra. Enquanto eu estiver dentro do sistema, eu estou sob efeito das leis que regem o sistema. Como é que a gente pode se enganar a ponto de achar que a gente vai fazer as coisas fora das leis e que vai dar tudo certo?
eu vou pegar um dinheiro que não é meu, eu vou me apropriar desse dinheiro, ninguém vai descobrir e eu vou ser feliz para sempre. Como que a gente pode se enganar assim? A astúcia, ela é sedutora, ela traz uma narrativa muito agradável para os desejos do ego, de poder, de fama, de conforto. E Sísifo faz isso, Sísifo tenta driblar a morte. Ele chegou num tempo que para ele já tinha esgotado, ele já tinha terminado. As leis diziam, pronto, você já teve sua chance, você já teve sua oportunidade. Vamos agora encerrar esse ciclo, você vai terminar a sua vida aí. Mas ele tinha outras ideias. E aí ele tenta, pela sua astúcia, driblar. Ele consegue uma vez, ele consegue outra vez, porque a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente tem certa flexibilidade dentro do sistema. Nós não somos robôs programados. Nós temos o poder de nos relacionar, de interferir, de influenciar o campo que forma, o sistema que forma a humanidade. Deus permitiu que a gente seja co-criador. Deus permite que a gente participe da criação, mas até um ponto. E colhendo o resultado do livre-arbítrio que a gente usou. Então o Sísifo consegue dar um jeitinho ali, tirar um proveito lá, mas chega uma hora que a lei se impõe e ele não vai conseguir fugir. E aí ele recebe, então, a punição mitológica, né? A gente sabe que não existe essa punição, é só uma colheita. Eu plantei um jiló que eu não gosto, e aí eu tenho só jiló para comer. Eu vou comer, eu não vou gostar de comer. É amargo, mas não estou sendo punida. Não é uma punição isso, isso é o resultado da minha própria ação. Eu devia ter pensado antes o que eu estava plantando, se eu gostaria de receber os frutos daquilo que eu cultivei ou não. Depois só me resta receber a colheita, né? Só me resta colher. E ele então vai receber essa punição dos deuses e vai ficar a eternidade rolando aquela pedra que sobe e que desce, a pedra rola, ele sobe com a pedra e desce. Ou seja, ele vai ficar se sacrificando, trabalhando, fazendo de novo, tentando. E aí a gente vê que tem aí esse elemento do vai de novo, tenta mais uma vez, que é justamente o que nos cabe quando a gente erra. Porque de vez em quando a gente está fazendo na astúcia, achando que vai se dar bem. E de vez em quando a gente está fazendo na ignorância. Ou a gente está fazendo porque todo mundo faz. Ou a gente está fazendo porque a gente não viu tanto mal naquilo. Quantos males a gente faz sem ter percebido que era um mal? Depois que cai a ficha, se fala, nossa, gente, pensa que a gente fazia isso? Pensa que antigamente a gente aceitava aquilo? Pensa que a gente deixava que aquilo acontecesse? A gente já fez isso com escravidão, com tantas coisas, né? E aí um dia cai a ficha. Então Deus permite que a gente se sacrifique de novo, para tentar de novo uma nova oportunidade, fazer de outro jeito. Você tentou do seu jeito, não funcionou, vamos tentar de novo? Então, quando você vai estudar a origem da palavra reparação, ela vem de reparatio, e tem a ver com preparar, com arrumar, e esse re é de novo. Então, é como se a vida convidasse a gente, se arrumou a sua vida desse jeito, né? Vamos pegar o divertidamente. Você entrou no painel de controle, organizou as suas decisões, as suas emoções, arrumou. Aí, lembra, menininha, no 2, ela vai lá e ela começa a falar um monte de coisa, magoa um monte de amiguinhos. Ela testou, ela achou que aquilo lá estava bonito, porque era o que todo mundo fazia, porque era o que estava na moda. E ela saiu fazendo ofensa, tirando sarro, fazendo bullying. Aí dá tudo errado, ela não gosta, ela fica chateada, ela faz o outro sofrer, ela faz chorar. E aí ela tem que voltar e arrumar de novo o painel de controle dela. Falando menos agressivamente, tendo um pouco mais de compaixão, se colocando um pouco mais no lugar do outro. Então, se eu não tivesse a chance de arrumar de novo o meu roteiro, Deus não seria justo. Porque ele deixa a gente ter livre-arbítrio junto com ignorância. Qual que é a probabilidade disso dar certo sempre? Zero, praticamente.
Então, se Deus me deixa ser ignorante, me dá um poder na mão e me pune pelo uso que eu faço, ele não é esse Deus. Ele é um ser maquiavélico, cruel, né? Um torturador. Então, se a gente conhecendo esse Deus que é amor, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é luz, Deus é paz, não faz sentido. Então, ele permite que a gente arrume quantas vezes a gente precisar. O nosso painel de controle, que a gente organiza, eu tô no meu trem, no meu trilho, daí eu falo assim, e se eu sair? Tem um lugar tão bonito lá, eu vou tirar meu trem do trilho e vou andar um pouco no meio do caminho, no meio do capim. Vai! E daí você não vai gostar, daí ele deixa você arrumar de novo, até você voltar a fluir no trilho que ele criou. A gente vive fazendo essas tentativas do nosso jeito. E ele permite que a gente arrume de novo quantas vezes forem necessárias. Só que a gente vai acumulando bagagens. Eu erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mesmo erro, ele vai ficando mais pesado para eu carregar. Porque ele vai acumulando emoção, tensão, vai sendo uma reparação mais difícil, tem muita energia condensada ali do erro. Então, quanto mais pesado é a expiação que a gente passa, quanto mais o nosso caminho se mostra difícil, é o tanto que eu fiquei insistindo no erro. Porque se eu faço um erro e já me arrumo de novo, me reorganizo, eu liquido com aquilo rapidamente, na mesma vida. Mas se eu fico insistindo em tentar de novo do mesmo jeito errado, tentar de novo do mesmo jeito que eu quero, tentar de novo do jeito que eu acho que deveria ser, eu vou acumulando problemas. Né? Então eu vou quebrando o trem, eu saio para um lugar, daí desalinho uma roda, depois eu saio para o outro, depois chega uma hora que o trem está desmontado, vou ter que montar ele inteiro, de tanto que eu detonei esse trem, que muitas vezes é o próprio corpo, por exemplo. Aí a gente vem numa expiação com muitas dificuldades. Né? Então, a Josi, nesse título bonito que ela criou, Reparação, Fé e Vida, ela mostra para a gente esse roteiro. Tudo começa com, você vai ter uma nova chance de arrumar de novo o seu caminho. Você vai ter uma chance de escolher de novo como usar o seu livre-arbítrio. Vai ficar tentando dar jeito, vai ficar tentando tirar proveito, vai ficar tentando driblar a lei divina? Ou vai aprender com isso e colocar o seu trem no trilho? A hora que você coloca o trem no trilho, você permite que a vida volte a fluir para frente. Senão você vai ficar parada, tendo que rever aquilo que passou até você pôr a casa em dia, para daí você se liberar para uma próxima jornada. Às vezes a gente lê em livro de romance espírita isso, que o espírito se equivoca de um jeito muito grave, e aí os espíritos benfeitores nos dizem, ele voltou 1, 2 ou 3 vezes, ou outras vezes, para ele arrumar aquilo que ele desarrumou numa única vida. Aí ele levou 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, daí os espíritos falam, agora ele está pronto para retomar de onde ele estava antes, quando ele fez aquele equívoco. Então Deus fala, bom, para tudo, volta, arruma a casa, às vezes eu levo vidas, para depois voltar a fluir a minha vida a partir do momento onde eu estava, antes de eu me equivocar. Então, reparar significa pôr a casa em dia, pôr o trilho no trem. Não dá para continuar a jornada enquanto você não fizer isso. Então, essa era a minha primeira constatação. Se a gente não aceitar que a gente vai precisar reparar o que não fez bem, a gente não vai voltar a fluir, a vida não vai para frente. A gente precisa organizar, não quer dizer que eu preciso ir lá e devolver, às vezes nem consigo devolver, já usei, já gastei, seja lá o que for. O reparar não é restituir, fazer tudo do jeito que estava. O reparar significa me posicionar para oferecer aquilo que eu posso. Então o Luiz leu assim, tem coisas que são irrecuperáveis, não dá. Eu vou na sua casa, eu quebro um cristal que era da sua avó, que foi feita 200 anos atrás, muito provavelmente é irrecuperável esse dano. Não vou ter como achar esse outro cristal para te falar, ó, você vai ter exatamente o que você tinha. É irrecuperável, mas não é irreparável. Eu posso reparar, eu posso me desculpar, eu posso te presentear, eu tenho opções que eu posso fazer.
posso te pedir perdão, eu posso te compensar de alguma outra forma, eu posso te oferecer uma outra coisa para você guardar de lembrança. Tem coisas que eu posso reparar, mesmo que eu não consiga recuperar aquilo que era. Mas a gente briga muito com isso. A gente insiste muito em ficar tentando mais uma vez para ver se dessa vez vai dar certo o que eu queria. A vida está dando todos os sinais que não é por aí, que é melhor separar, pôr o trilho no trem e continuar fluindo, mas você insiste em tirar o trilho do trem porque você quer aquele caminho que não é seu. Então, esse é o primeiro passo grande que a gente precisa para depois a gente poder pôr a vida de novo e fluir com ela e voltar a crescer e voltar a viver em paz. Mas eu acho que eu avancei um pouquinho até do que eu tinha planejado e eu sei que vocês têm coisas para contribuir também. Obrigada, Cris. Uma reflexão que me veio foi que, ao reparar, nós somos convidados a olhar para as nossas atitudes, não é? Então, a gente realiza situações, se comporta, está muito associado ao nosso comportamento, a maneira que nós determinamos a nossa vida, e esse processo de reorganizar, de fazer de novo, de construir um novo caminho, requer de nós uma postura mais flexível, resiliente, menos teimosia, orgulho, não é? Então, a reparação é um processo de dificuldade para nós em certas situações, porque tá bom assim, tá confortável, aqui eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu quero, mas como assim, é o que você falou, você quer, mas é isso que a lei divina te oferece, né? Você está observando o que está acontecendo, quais são as dores que podem estar causando em você e ao redor. Então, a reparação é um convite para as nossas posturas no cotidiano, não é? Então, quais são os resultados que eu tenho? E a gente tem dificuldade de mudar isso. Então, nós precisamos de uma terapia, de um atendimento fraterno, né? Na doutrina espírita tem atendimentos, tem o passe, fazer uma oração, meditar. Então, nós precisamos, nessa reparação, entender também, ter vontade, não é? Que às vezes a gente tem dificuldade, muitas vezes temos dificuldade. É interessante, né, Cris? Quando a gente faz essas reflexões, e principalmente quando a gente vive no nosso presente, sabendo que o passado ele não tem retorno, tem uma época da sua vida, do seu ciclo evolutivo, que vai tudo rumando. Aí, de repente, você sai da estrada, como você disse, e ela dá outros caminhos, dá outras escolhas, né? Então, quando você para, por isso tem muita gente que foge das reflexões, foge do buscar a si mesmo, porque isso muitas vezes assusta. Quando você olha para dentro de você e você percebe, né, as pessoas que te rodeavam já foram para o plano espiritual, a sua vida está apresentando mudanças de acordo com a sua faixa etária. Aí você faz certas perguntas, né? Quem eu sou, né? A pergunta inicial lá, quando a gente se defronta com o livro dos Espíritos da Juventude, né? No mineirês seria d'onde eu vim, d'onde eu tô, para onde eu vou, né? Então, aí você fica se perguntando, puxa, mas enquanto está tudo no ritmo, né? Você está trabalhando, você está exercendo, mas quando a vida dá um breque, como fosse aqueles trens que dá aquele breque, né? E dá aquela desalinhada, né? A imagem do trem me vem em mente. Aí você tem 3 locais, né? 3 ramais para onde o trem vai. Aí você fala, tá bom, né? E agora? Porque exige de você uma ação. Aquele caminho, aquilo que você passou de novo ao trem, ele não dá ré, né? Bom, às vezes uma outra para
para manobrar, ele pode fazer um ou outro movimento para escolher um outro caminho, mas a tendência da vida não faz com que ele ande de ré. A tendência da vida faz com que ele vá à frente. Você pode entrar aqui e fazer um manifesto para fazer uma manobra somente, né? Então eu dou um passo para trás para ir à frente, mas não que a minha vida, ela, como diz a benfeitora, ela não vive do passado, né? Então essa maturidade que é o que nós buscamos, que é quando ela encerra esse pequeno item, que ela fala, a maturidade faz com que você reencontre a paz, reencontre a harmonia e se coloque em posição, né, para seguir adiante. Uma vez um mentor nos colocou que quando você muda de ambiente, muitas vezes, ambiente físico mesmo, até mesmo a gente pode levar isso para o espiritual, você demora um tempo para você se readaptar. Demora um tempo para você se recolocar, né? Porque você é um espírito em evolução, mas as energias são diferentes, como você disse, as pessoas são diferentes. E aí, né? Como que eu faço para me acostumar a esse novo ambiente? É isso. E fazendo algumas reflexões sobre a reparação, então, o que realmente significa também para cada um de nós um erro? Sofrimento, aprendizado ou uma transformação? Então, quando a gente enfrenta desafios, conseguimos enxergá-los como instrumentos de reajuste e crescimento espiritual, né? A reparação é um peso ou um caminho de libertação? É difícil, né? Então, a fé vem sustentando nesse sentido, nessas reflexões, nessas vivências, da gente prosseguir, né? Da gente confiar e sustentar. E isso nos aproxima de compaixão, né? Para que a gente possa seguir adiante. Então, a maneira como nós percebemos a vida, se a gente se sente punida, né? Se a gente acha que foi o acaso, ou uma oportunidade de evolução contínua, né? Como que nós percebemos a vida? Quais áreas da vida que a gente pede nascer de novo, né? Conforme ensinou Jesus? A gente é capaz de reconhecer nossos padrões emocionais, né? Aqueles mentais repetitivos. Então, como que a gente integra o corpo, mente e espírito nessas escolhas mais conscientes, mais saudáveis? Eu acho que a gente podia ficar aí nessa questão. A própria Joana de Ângeles traz muito do que vocês estão falando, a base dela explicar a boa solução ou não é na questão da maturidade ou imaturidade. E então ela diz exatamente isso, que quanto mais, vamos pegar uma criança, se você falar para uma criança assim, olha, vamos para a escolinha, né? Você vai ficar lá sentadinho, fazendo tarefa, aprendendo, prestando atenção. Sempre vai ter um ou outro que gosta, que o espírito já se identifica, mas criança, em termos de estereótipo de criança, não quer isso. Porque a criança, ela busca o conforto, o lazer, o agradável, é próprio da criança. A criança, ela não escolhe o que ela se alimenta porque ela sabe o valor nutricional do alimento. Ela escolhe aquilo que ela tem um paladar bom. E isso desde pequenininho. As mães sofrem com o bebezinho de 1 ano porque ela não consegue explicar para ele a importância daquele alimento, ele põe na boca, ele não gosta, ele cospe. E ele não tá nem aí, ele não tem medo de ficar sem ferro, sem cálcio, sem nada. Então, por quê? Porque é ignorante, é imaturo. Então, a pessoa, quanto mais imatura, menos medo ela tem da consequência, porque menos ela vê a consequência. Então, ela vive o que a juventude chamava antes, agora já nem usa mais essa expressão, mas é vida louca. Não para avaliar o efeito de que se eu começar a consumir droga, ou se eu começar... A imaturidade, o risco da juventude é esse principal. Por isso que os pais precisam ficar em cima. Porque ele já tem um cérebro, o jovem já tem um cérebro para ter ideias fabulosas,
de como driblar o pai, de como inventar um jeito para conseguir acesso ao que não deve, e ele não tem o cérebro pronto para avaliar risco. Não está pronto ainda o cérebro. Então ele não é capaz de enxergar. Por isso que ele fala para a mãe, na sua cabeça tudo vai acontecer, porque a mãe tem cérebro para poder pensar no que é possível de acontecer. Ele não tem. Então, a Joana vai dizer para a gente, quem é que consegue fazer o que a Josi falou, de se sacrificar para arrumar uma coisa? É o maduro. A pessoa madura, ela não tem uma boa noite de sono, mas ela acorda às 5 da manhã para fazer academia. E ela se arrasta, toma um café, porque ela sabe que vai fazer falta se ela não fizer. E aí ela vai tentar compensar essa noite de sono depois. Ou seja, é uma dedicação, é uma atenção, é um cuidado na base do esforço, da disciplina, do sacrifício. Isso é adulto. Isso é maturidade. O adulto trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde, faz um lanche rápido e entra numa faculdade e vai até às 11 da noite. Se você falar para uma criança de 6 anos que ela precisa fazer isso, ela vai achar que você está torturando ela. Ela não vê sentido nesse esforço e nesse sacrifício. Para ela, isso é do mal. Então, é como se a gente não... Por isso que ela precisa de um representante que a ponha no trilho. Senão a criança não andava no trilho nunca, ela ia ficar se encantando com as coisas do caminho, ela ia ficar saindo com esse trem o tempo todo. Os pais é que falam, não. A alimentação é essa, não vai ficar vendo TV, vai prestar atenção, não sei das quantas, vai fazer a tarefinha. É o pai com a mãe que garante ela no trilho. Senão ela não ficaria no trilho, porque o trilho exige essa intenção. E é uma intenção que faz com que a gente se sacrifique, se doe. Não é agradável, gostosinho e curtição. Isso não é. Então, Joana diz assim, eu selecionei um trechinho. O indivíduo imaturo sempre adia as soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje. É a criança. Depois eu vou. Depois eu como. Ela está só tentando se livrar do hoje. Porque amanhã ela não vai querer de novo. Quantas vezes a gente quer negociar com a criança e fala, então tá bom, só mais 5 minutos. Daqui 5 minutos, ela não quer de novo. Ela fala, não quero de novo. Ela nem cumpre o que ela prometeu. Ela é imatura, ela não tem condição de fazer avaliação, de analisar risco, de ponderar o que é coerente, o que é ética, o que é compromisso. O adulto não, o maduro, ele sabe que não adianta ele adiar a solução. Então a gente fala assim, não, vou resolver isso hoje, vai, assim já me livro disso. Porque ele sabe que amanhã vai ter o mal do amanhã. Jesus não fala, cada dia basta ser o mal, resolva o mal de hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã vai ter o outro dele. E não é o mal que pune, é o mal que vem para nos fazer crescer, que é aí o que a Josi falou, que eu preciso alinhar o meu ponto de vista. E quem que olha para as dificuldades da vida, com um ponto de vista de que sabe que aquilo é para fazer crescer? A pessoa madura. A pessoa madura faz sacrifícios, aceita desafios, porque ela sabe que no final da história ela vai sair maior. Passa por uma dificuldade, passa por uma doença e agradece. E agradece, fala, Deus, o Senhor não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Se o Senhor está me dando esse fardo, o Senhor me olha grande, hein? O Senhor me vê forte. Se o Senhor está me vendo forte, eu vou me ver forte também. Eu não duvido. Eu tenho fé. Eu tenho fé de que aquilo que me acontece hoje eu dou conta e é para o meu bem. Então eu acredito na visão de Deus em mim. E é exatamente isso que faz a criança. A criança, quando ela se depara com alguma coisa que ela não sabe bem como fazer, se vai dar conta, se é certo, ela busca a referência, ela olha para a mãe. Aí a mãe faz assim. Aí ela vai. Como quem diz, se a minha mãe falou que eu dou conta de fazer, então eu dou conta de fazer. Se a mãe faz assim para ela, não, assustada, ela vai recolher. Então, ela não sabe de si. Então, ela vai saber de si a partir do que ela vê a mãe dela olhando para ela. E é a gente com Deus, por meio da fé. A fé, a gente vai requisitar ela
Quando a gente olhar e falar, não vou dar conta. E o que é a fé? É eu olhar para Deus e lembrar. Deus acha que eu dou, senão ele não tinha mandado. Então eu dou. Eu tenho fé em Deus. Eu duvido de mim, mas em Deus eu acredito. Se Deus acredita em mim, eu acredito em mim por causa de Deus. Isso é a fé. E aí eu sigo. E aí eu supero, e aí eu cresço, e eu aprendo, e eu desenvolvo. E daí eu olho para trás e falo, nossa, olha o que eu fui capaz, passou. Ainda que eu esteja com uma cara de quem foi atropelado, mas tô aqui. Cresci, aprendi, tô mais madura. E isso vai sendo referência para as próximas experiências. Já deu certo antes, eu vou de novo, vai funcionar mais uma vez. E aí a gente chega no que a Josi trouxe como vida. É uma receita bonita de como a gente se posicionar enfrentando. Agora, se eu sou imaturo, eu fujo, eu vou para a ilusão. Ai, deixa quieto, depois alguém resolve, deixa para amanhã. Ah, não vou fazer, não. Ah, não vai dar nada. Vai dar sim, vai dar, porque Deus vê tudo, não tem uma folha que caia sem que Deus saiba. Você não vai conseguir enganar. Deus olha o que você faz em segredo, nem você sabe o que está fazendo, ele sabe. Não funciona desse jeito. Para o universo ser perfeito, não pode ter falha, não pode ter exceção. Precisa ser uma coisa perfeita essas leis. Então ela vai olhar. Se eu tiro uma coisa que não é minha, eu vou devolver amanhã. Eu preciso acreditar nisso para a gente parar de bater cabeça. Né? E aí é com base na fé para a gente poder viver bem. Então era esse ponto da maturidade nesse segundo momento que eu gostaria de trazer, acompanhando o que vocês estavam falando. É a maturidade espiritual, não é, Cris? Hoje nós temos observado que as gerações, elas não se atentam muito na questão religião. Qual a sua religião que você frequenta? Mas na busca de respostas, essa geração tem essa necessidade. E desenvolver a espiritualidade precisa desse caminho. Não, né? Não precisa falar dentro de uma casa religiosa, mas precisa buscar esse caminho num contexto do conhecimento e da cultura. Né? Outro dia o Padre Lau falou sobre isso. O conhecimento para que a gente possa discernir a nossa vida, o que a gente deseja, o que a gente quer buscar, os nossos sonhos, esperança. E a cultura para que a gente possa ter uma convivência mais fraterna, né, entre família, sociedade. E a espiritualidade, ela é essa conversa com você, com o outro, não é? No contexto dessa vida, que nesse campo, a vida humana, ela ganha um caráter de escola. Os processos de provação, de expiação, são instrumentos pedagógicos para que a nossa consciência se amplie através de experiências. Então, filósofos, né, estudiosos, lembram que a prática, ações repetidas, edificam o temperamento moral. Então, que ao sublinhar, né, o dever, a gente se aproxima mais dessa noção espiritual de responsabilidade moral. Então, crenças, práticas religiosas e atos de reparação têm efeitos até mensuráveis a nível cerebral, não é? Então, os processos de neuroplasticidade mostram que hábitos morais e meditativos reconfiguram circuitos neurais. Então, são estudos sobre regulação emocional, bem-estar. Isso são pesquisas atuais, né? Eu até lembrei de Antônio Damasio, que fala sobre emoção, tomada de decisão, a ponto que os estados profundos de fé podem modular a nossa saúde mental e o comportamento. Eu gostaria de voltar nesse aspecto que a Cris levantou da maturidade, conforme você coloca, Josi. Essas questões científicas, elas existem,
São demandas, existem, são necessárias, e é natural que isso ocorra, mas por que que nós, até quando a Cris estava falando, eu lembrei daquelas casas que eles escrevem, né? Deus é fiel. Aí a Cris fala, nós podemos vacilar, mas quando você tem fé e acredita que o seu Deus é soberanamente justo e bom, como diz no Evangelho, aí você fala, eu falho, porque eu sou ainda imperfeito, sei dessas condições culturais que você disse, das questões da neurociência, mas não pratico. Cada vez que eu postergo, cada vez que eu falo, não vou na academia às 5 horas da manhã, você tá louco, não vou nem 5 da tarde, quanto mais 5 da manhã, né? Você posterga. Mas eu tenho outras atividades. O exemplo da academia é ilustrativo, né? Não tem horário correto, ou quando você não se cuida, vamos colocar assim, quando você não se cuida. Quando você não se cuida, por que você posterga? É um exemplo de maturidade. É um exemplo que eu entendo, uma amiga nossa diz, né? Dos picos e vales, né? Às vezes você está aqui, de repente você está lá embaixo. Às vezes você está aqui, de repente você está lá embaixo. Que a nossa vida é demonstrada assim, espíritos em construção que somos, né? Porque se nós tivéssemos essa maturidade que Joana se reflete aqui, nós estaríamos sempre em harmonia. E esse é o que a gente busca. É o patamar que nós buscamos, né? É isso aí, Cris. Eu gostaria de destacar também um terceiro bloco que eu selecionei para a gente conversar, é a própria fé. Eu acho que a fé, ela merece um olhar para ela, a gente sempre tem que trazer. Eu acho que a fé, no momento evolutivo que nós estamos, desse mundo conturbado, dessa sociedade que está em transição em si mesma, né? A gente estava hoje lembrando que na nossa infância não existia celular, não existia internet. Então é muito rápida a mudança. A gente, tudo era mais lento. Para a gente conversar com alguém, você mais ou menos tinha que marcar a hora. Você sabia o horário que sua amiga ia ligar, você tinha que ficar do lado do telefone. Imagina que você tinha que ficar prostrado num lugar para poder receber uma ligação. Você não pode estar em qualquer lugar. Você saiu para ir no jardim, pegar o jornal, perdeu a ligação, porque tocou a ligação lá dentro até você chegar correndo para pegar o telefone que estava preso na parede, o negócio já tinha passado. A gente viveu isso. Né? A gente viveu um tempo em que a gente, no almoço, nas festinhas, essa minha amiga estava falando, Cris, lembra das festinhas quando a gente fazia para os nossos filhos? Aí juntava as mesinhas, os pais ficavam nas mesinhas, os filhos ficavam brincando. E o que os pais ficavam fazendo? Batendo papo. Ficava conversando. Pega filme da gente comemorando o aniversário dos meus filhos pequenininhos. Era todo mundo falando, rindo. Você vê na fita lá, VHS. Agora pega hoje uma festa de criança. Exatamente, não tem um que não esteja com esse celular na mão, conversando com o celular, consigo mesmo. Então a gente é uma mudança muito drástica. E isso gera instabilidade. Isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso gera perda de sentido existencial, isso gera solidão, isso gera falta de pertencimento. Não é à toa que os rios estão contaminados com substâncias químicas vindas de antidepressivo e por aí vai. Porque nós estamos adoentados, né? Então, parece que quando eu fui meditar sobre a fé, me pareceu que ela vem assim quase que como o antídoto para esse momento maluco que a gente está vivendo. Ela vem como se fosse uma boia de salvação, ela vem nos resgatar. Mas a gente precisa lembrar dessa fé, porque a gente está vivendo muito com base na vida aqui. Eu tenho que resolver, sou eu comigo mesma, é autocentrada, é egocentrada, é olhando para baixo, é horizontal, eu só vejo as coisas materiais. O movimento da fé, ele nos eleva, porque quando eu falo de fé, eu saio de mim, eu saio da matéria, eu olho para cima, eu transcendo, eu amplio, eu faço a ascese que a filosofia propõe. Então essa fé, ela vem hoje como um antídoto, como um resgate, porque se eu me dedicar à fé, se eu resgatar a fé, se eu alimentar a fé,
as coisas daqui já perdem um pouco a importância. Eu já começo a olhar de novo com o olhar do espírito e não da matéria. E aí eu fui atrás do livro no Evangelho e tem um trecho tão bonito que eu gostaria de ler. Está no capítulo 19, quando fala da fé, acho que é um dos capítulos mais bonitos, poético. E no capítulo 19, o item 5, um trecho, gente. Olha que riqueza isso que os benfeitores nos trazem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha o poder que a gente tem na mão. Eu consigo movimentar o fluido magnético, agente universal. Eu dou como se fosse um impulso irresistível. Então eu dou como se fosse uma ordem e o universo me atende. Olha, o que a gente está fazendo com isso? Nada. Nada. Estamos presos no mundo da ilusão, da internet, da fantasia. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Então eu estou sofrendo, eu estou perdida, eu estou ansiosa, eu estou depressiva e eu tenho o poder de me curar, mas eu não tenho noção de como se faz isso. Porque eu estou presa na correria, eu estou presa nas coisas, eu estou presa no dedinho que corre, e na internet, na moda, né? Tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinham fé. Né? Então, a gente tem um poder. A gente não começou falando que a gente precisa arrumar a nossa casa? Que a gente precisa pôr o trilho no trem? E aí a gente fala, mas não consigo fazer isso. Deus deu o poder pra gente. E é um poder que é além do que a gente é capaz de explicar pela forma científica que a gente tem hoje. Pra gente é quase que um poder sobrenatural. E a gente não para se dedicar a desenvolver, a aproximar, a saber usar, a aproveitar. Então a gente está vivendo muito mal. A gente tira o trilho do trem e a gente não se prepara para arrumar ele com o poder que Deus nos ofereceu. Já está nas nossas mãos o poder da fé. Já está disponível. Esse poder já foi desbloqueado. Mas a gente não para descobrir como usar esse poder. Nem os apóstolos em alguns momentos fizeram. A gente até hoje perde essa chance. Então era sobre a fé que eu gostaria de terminar a nossa reflexão de hoje. Lembrando da fé. É muito bacana, porque nós falamos bastante do trem, né? Tem um ditado aqui em Minas, né? Do trem, o AN, tudo é trem. Então, eu acho que isso foi inspiração, até tá lembrando. Comprei uma lembrancinha para dar sobrinho neto de um trem. Eu espero que a gente coloque o nosso trem no trilho correto, né? E a todo momento a gente vai ter que estar ajustando. Não vão achar que você vai colocar depois, amanhã tá certo. Não, a todo instante a gente tem que estar ajustando. Porque se não fosse assim, não existiria o orar e vigiar, né? Porque você acerta aqui, de repente, opa, né? Então tem um negócio nos carros modernos agora que ele sinaliza quando você sai da faixa, então parece que é gente. Você sai da faixa. Então que interessante. Opa! Né? Vamos voltar na faixa de direção, na faixa da vibração, né? Porque tudo pela vibração. Quando é que você iria imaginar que a gente faz reunião hoje via tecnologia e conecta o Japão e um fica vibrando pelo lar do outro? A pessoa está fazendo uma cirurgia, um transplante de rim,
E nós estamos vibrando pela pessoa que está no hospital, no Japão, ou aqui no Brasil, o pessoal do Japão orando pelas pessoas que estão aqui. Então, nós temos tanta força e tanta energia, e não duvidem que isso dá certo. E não duvidem que isso dá bom, ou dá certo, ou dá ok, e dá resultado. Porque dá resultado. É o pensamento, a força da energia, que tudo se manifesta assim como também, ao contrário, o pensamento é energia e é força. Quando jovem, nós tínhamos aula, né, lá no centro, lembrei disso agora, que tinha o desenho de alguns livros do André Luiz, que eles falam da energia do pensamento, e quando você processa, quando você está nervoso, o que sai da sua mente, que vai em direção ao outro, ou que fica plasmado no ambiente, que são os miasmas, as formas pensamento, isso é incrível. Para quem não leu ainda os livros de André Luiz, isso é incrível. E nós somos responsáveis por tudo que nós emitimos. Né? É isso. Para agradecer, vou finalizar também. Você quer agradecer? Agradecer sempre a Cris por estar conosco, que parece que ela está aqui do nosso ladinho, aqui sentadinha, né? E que vai tomar café conosco, né? E que quando ela estiver tomando esse cafezinho, que recorde que a gente também está do lado dela, porque é a força da energia. E todos aqueles que assistirão esse programa, que se sintam também contemplados por um copo d'água, por uma xícara de café, não importa, e que exercite a fé. Se você colocar ali a sua energia naquele copo d'água, fizer uma oração, como eu vi ontem, né? A origem da prece de Cáritas, feita numa noite de Natal, 1873, se eu não estou enganado, a força que isso tem, a força que isso trouxe e traz a todos os lares, assim como o Pai Nosso, assim como a Ave Maria, que não é exercido pela força de repetição, é exercido pela força da emoção. Da vibração. Da vibração, da emoção. Não é algo que sai daqui, é algo que sai daqui, do coração. É isso. É verdade. Então, estava tão bom, né? Está tão bom. Nós encerramos este encontro cheio de gratidão. E que a vida compreendida, né, pelo processo contínuo de evolução. Nascer de novo, como eu lembrei no início, como ensinou Jesus, é uma possibilidade diária, é uma construção interior que é passo a passo. Disposição nossa de mudança, reparar onde for preciso. Se não soubermos, procure ajuda, fortalecer nossa fé para esclarecer e viver com mais responsabilidade, porque isso nos ajuda nos propósitos de vida, na nossa missão. Então, Jesus abençoando, inspirando a continuidade dessa jornada espiritual. Obrigada, Cris. Obrigada a todas as pessoas que acompanham este trabalho, que visitam a nossa sala Evangelho no Lar, campanha mundial. Gratidão. Cris, por favor, faz o nosso encerramento. Faço. E a nossa gratidão, acho que a gente redireciona à figura principal da nossa vida sempre, mas desse mês. A gente começa falando de Jesus, né? Então, que a gente aproveite muito, porque ele está sempre disponível, mas a gente se distancia dele. Então, pelo menos quando vem dezembro, a gente começa a lembrar e o clima vai facilitando. Então, que a gente tire proveito desses momentos, desses instantes, para a gente se conectar mais com ele. Então, a gente agradece Jesus pelo seu amor que é incondicional, por nos esperar até hoje, por acreditar em nós, por ter fé nessa humanidade, por nunca desistir da gente. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que passarmos por essa sala, que possamos ser beneficiados pelo seu amor, pelas suas boas energias. Ajuda-nos a reparar as nossas dificuldades, a colocar a nossa vida nos trilhos, com base na fé, para que a gente possa realmente viver a vida. Abençoe os necessitados, os doentes, os sofredores,
tenha misericórdia deles, de todos nós. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Luz, espiritualidade e bondade nos corações. Tchau, tchau.